Boa noite! Hoje mais um tema. Boa noite! Boa noite! Oi, Sandra! Letícia, tudo bem? Mais um tema hoje e polêmico, como foi o de ontem. Nossos corpos sangram. Hoje a gente vai tentar qualificar o debate acerca do aborto e as questões éticas, porque aqui a gente conversa daquilo que é problema na nossa sociedade e é preciso qualificar. Ariel, Letícia, vamos chegar. Professor Alcino já deve estar clicando para entrar. E aí a gente começa. E esse tema dá briga, o bicho pega. Mas a nossa ideia não é essa. A nossa ideia é qualificar a discussão. Né? Porque se a gente for para Praça Tubal Vilela, atualmente Ismene Mendes, se a gente for para uma praça pública e for entrevistar as pessoas, elas todas vão dizer, a princípio, muitas delas, que são contra o aborto. No entanto, o nosso país ele tem número assustador de realização. Então, nós precisamos falar disso. Complexo, né? Boa noite, seu lindo, Ariel. Só aguardando o professor Alcino. E amanhã não, segunda-feira nós temos tema importante também. Então, durante toda a semana nós vamos estar aqui junto proseando. Na segunda-feira, com a professora Neiva Flávia, o Alcino chegando, nós vamos falar sobre memória e a vida das mulheres, feminicídios. Ela é advogada, da JUP, do grupo Todas por Ela. Vai ser bem bacana. Duda, tudo bem, sua linda? Professor, tudo Oi, bem? Cláudia. Ó, Tudo bem, e livro, você? livro nós temos bastante, eu já vi aí. É, você também, né? E é fundamental, né, professor? Porque a ausência de leitura simplifica, reduz as discussões. Eu estava falando com o pessoal aqui antes de você entrar que a ideia hoje é a gente poder conversar e qualificar o debate sobre Uhum, aborto e a questão ética, lembrando que muito mais do que dizer se é a favor ou contra, que é um debate pobre, né? A gente mostrar a complexidade que envolve esse tema, uma vez que o Brasil é um dos campeões em realização no mundo, em realização de abortos clandestinos. uhum, Então, uhum. precisamos conversar sobre isso e pensar em possibilidades e providências. Professor Alcino é filósofo, é professor de bioética na Universidade Federal de Uberlândia e é também da Associação Internacional de Bioética. Seja muito bem-vindo, professor, tirar um pouquinho do seu tempo para a gente poder trocar saberes aqui. Muito obrigado, Cláudia. Agradeço o convite. Gosto muito também do seu trabalho de historiadora, professora e de ativista também do direito das mulheres. Então, é uma honra para mim estar na sua live. Então, professor, com relação a esse aspecto ético, a gente poderia começar primeiro saindo, né, daquela visão maniqueísta, certo e errado, a luta do bem contra o mal, né, porque se fosse por aí, né, a gente não estaria aqui propondo o debate. Mas pensar os aspectos complexos que envolvem o aborto e as questões éticas, né, de normatização, a diferença da descriminalização e da legalização, né? Enfim, o que impacta o aborto na vida das pessoas, e aí a gente vai trocando ideias. Tá bom. Eu acho que, principalmente porque a gente está conversando e logo refletindo com mais calma e podendo cada um pensar nas suas opiniões, levando em conta as opiniões dos que estão ouvindo, eu gostaria de começar dizendo que concordo com você que é um assunto complexo, que não é um assunto do tipo a pessoa que é contra acha que todas as pessoas que são a favor
são pessoas maldosas ou pessoas estúpidas. E a mesma coisa das pessoas que são a favor do aborto, achando que, poxa, é óbvio que deveria ser aceito, e as pessoas que são contra são pessoas estúpidas, sem formação, sem reflexão, autoritárias. Eu acho que, pelo menos para a gente debater de uma maneira mais adequada, é bom a gente dar o benefício da dúvida a todas as pessoas que podem discordar da gente, de maneira a. Eu aprendi isso também na prática de professor, mas ouvindo outros colegas e lendo um texto recente de um professor que eu sigo bastante os argumentos, que é o professor Michael Hilmer, e que escreveu isso. Ele escreveu que quem acha que, sendo a favor do aborto, o aborto é um tema fácil, ou quem acha que, sendo contra o aborto, é óbvio que o aborto é errado, está sendo mais extremista e ideólogo e fechado à complexidade do assunto do que imagina. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, não sei como dizer, eu tenho uma posição, após ter estudado esses aspectos, e concordo, então, que a gente também tem que distinguir o aborto do direito legal da mulher escolher ou não fazer um aborto. Uhum. Isso é muito importante. E as pessoas costumam, às vezes, se desentender porque elas estão tratando de assuntos diferentes, né? Existem muitas boas razões para que o aborto seja um tema difícil, e existem boas razões para que o aborto seja visto por alguém como um erro. Mas isso ainda não é tratar da pergunta da mulher ter ou não o direito legal e médico, não só o legal, de fazer um aborto. Uhum. E vice-versa. Existem ótimas razões para que as mulheres tenham esse direito. Parece que é uma intromissão muito grande do Estado, da polícia, do Ministério Público, simplesmente tentar invadir essa privacidade da mulher. Mas, ainda assim, o aborto pode ser problemático, pode ser errado moralmente, pode ser complicado religiosamente. A gente não precisa ter a mesma posição nos dois lados. Sim. Mas isso me diz o seguinte, isso me diz que é possível que a gente seja contra o aborto, ou pelo menos veja o aborto como um problema, e ainda assim a favor do direito da mulher abortar. E vice-versa, pode ser que a gente seja radicalmente a favor do direito da mulher escolher, mas mesmo assim a gente acha o aborto um tema difícil, complicado. Então esse é um segundo ponto importante, distinguir esses dois. E aí, professor, eu fiquei pensando, de fato, então, olhando a realidade, é claro que os dados são subnotificados, estão abaixo do que é a realidade, e isso depende muito também do país, se ele é ou não descriminalizado, legalizado, depois a gente fala da diferença, mas até então o Brasil estava mais ou menos, aproximadamente, com 1 milhão de abortos inseguros e clandestinos. Na América Latina, 4 milhões aproximadamente, no mundo, 46 milhões ao ano, e no Brasil eu não sei, eu não olhei o dado agora mais atual, mas era era a quarta causa de mortalidade materna por conta de hemorragia, curetagem, pós o aborto. Então, é o segundo procedimento, se a gente for ver muita coisa, né, obstétrico, mais realizado na rede pública para tentar consertar, entre aspas, aquilo que foi iniciado. Então, esse é o fato, né? Se a realidade está aí, é preciso, então, discuti-la. E eu fiquei pensando, enquanto você trazia esses aspectos, que a vida, aí trazendo para a história, a vida, o próprio conceito de vida, ele é historicamente construído. Fiquei me lembrando daquele filme 300, com o Rodrigo Santoro, né? Se a gente pegar períodos anteriores aí na história, as pessoas deficientes físicas, elas não mereciam existir, né? Então era comum
ter filhos e com alguma deficiência física, eles eram jogados do penhasco. Um ou outro sobrevivia. Até no filme um que quer ser guerreiro, mas ele comprometeria a segurança de todos os outros na hora de fazer aí os combates. Então, assim, o próprio conceito de vida, se não me engano, Santo Agostinho também mencionava, você me ajuda aqui nisso, Santo Agostinho mencionava que a alma só entra no sujeito depois de tantas semanas, até então você não tem o completo, né? O ser por completo. Enfim, se a gente for buscar na história, né, a concepção de vida, ela também varia, né? O conceito, o valor que se dá. Você verifica essa dinâmica? Sim, eu acho que é possível lembrar desses aspectos que nos ajudam a colocar numa certa perspectiva mais ampla que às vezes nós não temos, não é? Principalmente nós quando a gente não estuda o assunto ou quando a gente não tem acesso a mais informações, né, da história, da sociologia. Por outro lado, há uma certa confusão entre o que é uma compreensão dos fatos e de que os fatos podem ser diferentes, e são, de fato, da compreensão especificamente ética ou normativa ou valorativa, porque mesmo que a gente compreenda que houve variação, a gente continua com a pergunta do que fazer com isso. Ou seja, isso não resolve de maneira pelo menos fácil e imediata, porque pode ser que a variação mostre que a gente tenha que também variar. Ou pode ser que a variação que houve do passado para hoje mostre que a gente tem que manter, ou seja, você deu o exemplo de como se desvalorizava num certo momento, em uma certa sociedade, pessoas com deficiência. E o desenvolvimento moral das sociedades foi na direção da inclusão, foi na direção de não fazer uma discriminação arbitrária. Então, veja bem, tem gente que acha que o aborto deve continuar sendo visto como errado, inclusive sendo, digamos, ou proibido ou muito regulado, porque assim como nós avançamos em relação a pessoas com deficiência, nós teríamos que avançar em relação a pessoas que ainda estão em formação, pessoas, digamos, pequenas, né? Outras pessoas fazem a mesma reflexão. Assim como nós avançamos no decorrer da história, incluindo deficientes que eram não vistos, não eram nem visíveis. Depois, incluindo pessoas de outras tribos, de outros países, como pessoas que também importam. Incluindo outras raças, não há raças que fiquem excluídas. Nós também avançamos em reconhecer a mulher com os mesmos direitos que os homens. Então, tem pessoas que também dizem, então, como se avançou no passado, reconhecendo o direito dos deficientes, hoje nós avançamos reconhecendo os direitos das mulheres, elas não podem ser excluídas. Então, de certo modo, é importante, mas não ajuda muito, porque serve para os dois lados. Nós temos questões aqui, professor, e eu acho super importante essa interação com o público. A Bruna, por exemplo, está trazendo que ela fica intrigada, porque muitas pessoas que são contra o aborto não são a favor da educação sexual. Essa conta, então, fica esquisita, não fecha, né? Não existe nenhum método, inclusive, contraceptivo 100% seguro, né? É fato, a Helena Paro, nossa conhecida e amiga, tem dito isso. Alguns são um pouco mais que outros, mas 100% nenhum. A Letícia está dizendo que, Alcino, é muito presente a questão de gênero no discurso sobre a moralidade do aborto. Com certeza. Mas como trabalhar com o racismo e a desigualdade social na moralidade, como é feito em outras áreas, como, por exemplo, a psicologia. E aí, Alcino, antes de passar a bola para você, quero agradecer a presença do Luciano Artesanatos, nos prestigiando. Eu acho que deve ser sua esposa. Gislaine é sua esposa? Porque tem o mesmo sobrenome. Obrigada pela presença, é parceiro.
E queria Uhum. acrescentar nas questões que foram aqui colocadas o quanto que, entre aspas, consertar um aborto mal feito na rede pública, no SUS, fica muito mais caro, já que ela falou de educação, eu acho importante acrescentar, do que ações preventivas, né? Do que o acesso legal. Então, se a gente for ver o Uhum. custo, ele é maior do que se houvesse, então, uma Uhum. educação sexual, formal, informal, né? E a gente tem visto um movimento para tirar a discussão de gênero dos planos de Uhum. educação, que é inconstitucional, o Supremo já interpretou, viola direitos humanos, o quinto objetivo de desenvolvimento sustentável da ONU, e o Brasil assinou até 2030. Então, queria acrescentar mais esse elemento na ótima pergunta dela e nas considerações aqui do pessoal. Pode ir, professor. Sobre a primeira pergunta. A questão Não, da não, educação sexual, a pessoa é contra o sim, aborto, mas também contra o é, sim, eu acho que é bastante incoerente, não é difícil perceber, né, que uhum. se a pessoa é contra o direito ao aborto, é porque ela acha melhor que a mulher não chegue até esse ponto. E para ela não chegar até esse ponto, seria muito bom que ela tivesse bastante informação, Uhum. acesso a anticoncepcionais, discussão com pessoas da própria idade e discussão com professores. Então, não faz muito sentido ser contra uma educação de gênero, uma educação sexual, ou uma educação que tenha esses temas, ou uma educação que tenha o tema do aborto. Sim. Parece que as pessoas hoje, desses grupos mais polarizados, não percebem que falar em gênero é, acima de tudo, falar da igualdade entre homens e mulheres. E E é de claro, promover a também, família, e não de destruir, né, professor? Tem um equívoco aí, sim, uma distorção aham, proposital, né, porque tem ganhos aham, políticos, enfim, mas aham, discutir gênero, ou seja, as funções construídas para masculinos e femininos, o que pode, o que não pode, historicamente falando, socialmente, culturalmente, representações sociais de masculinos e femininos, é exatamente promover masculinos e femininos, incluir pessoas, né? Falar de igualdade, é falar de menos violência doméstica, é falar de mesmo salário, coisa que ainda não uhum, acontece, mesmo as mulheres tendo mais escolaridade que os homens no Brasil. Então, assim, o uhum. professor tem toda a razão em colocar isso, e na pergunta da Letícia, ela fala do recorte racial. A gente sabe que as Então, é mulheres, que né, que morrem mais é, são as mulheres negras de e, aborto mal feito. e pobres. Né? Uhum. Negras e Aí, pobres. aí você tem um problema de discriminação social no país, que é histórico, onde uma grande parcela da população é vulnerável. Uhum. Essa parcela que é vulnerável por falta de recurso tem, primeiro, mais da metade, a metade são mulheres, mas as mulheres são mais vulneráveis que os homens. Né? E essa população vulnerável, as pessoas negras, as pessoas de cor preta ou parda, elas são mais discriminadas. Você tem a discriminação pela enorme desigualdade social no país. Você tem a discriminação não só por efeitos, mas pela presença até hoje de preconceito racial. E Uhum. você tem a discriminação de gênero. A mulher ainda também tem uma situação enfraquecida pelo histórico do machismo, mas pela manutenção hoje de uma falta de respeito e valorização, às vezes dentro das próprias famílias, às vezes dentro da própria camada popular e principalmente nas instituições, né? As instituições ainda, digamos, ainda enfraquecem o papel da mulher. Então, a mulher negra e pobre é a mais vulnerável. O aborto sempre ocorreu, vai continuar ocorrendo e é um fenômeno humano, assim como também tem no reino animal. E o que nós sabemos é que nos países em que as mulheres não têm
a mesma condição socioeconômica dos homens ou das mulheres de classe média. E, além disso, a legislação dificulta o aborto, elas vão ser mais pobres, mais doentes, e as famílias vão ter mais problemas. Então, Inclusive, os dados mostram, né? Quem quer realizar, vai realizar clandestinamente ou com métodos os mais variados. A gente encontra aí na literatura e nas falas das próprias mulheres, né? Objetos pontiagudos, chás, né? Remédio para problema de estômago, enfim. Então, as mulheres negras e pobres, faveladas, né? No caso, Uberlândia parece não ter favela, mas só não tem morro, né? Se a gente andar bem pela cidade, tem favela em Uberlândia. E aí eu fiquei pensando, Alcino, nesses vários projetos, disputa de vários projetos nas relações de poder. O projeto de descriminalizar, que o aborto deixe de ser crime, saia do Código Penal, né, despenalizar. O projeto de legalizar, ou seja, o aborto ser feito na rede pública, com todas as condições possíveis, para não ter que consertar depois, né, e ficar mais caro. E a gente tem aí uma briga, né, que é o Estatuto do Nasciturno e a visão, né, pró-vida, nessa balança, e a pró-escolha, né, do movimento de mulheres, meu corpo, minhas regras, enfim. Como é que fica tudo isso nesse campo de disputa e de relações de poder? Bom, eu vou voltar um pouco, então, para a minha área, que é a filosofia e a bioética. E como não apresentei, vou tentar apresentar, então, qual para mim é a melhor solução, tanto teórica quanto prática, tanto ética quanto jurídica, e que é a seguinte: eu acho que a melhor posição é a posição do meio termo. A posição do meio termo é aquela que, além de fazer aquelas duas suposições, aceitar aquelas duas premissas que eu disse no início da conversa, que o aborto é um tema muito complexo, difícil, e a gente precisa tentar entender as opiniões as mais variadas. E segunda pressuposição, segunda premissa, que nós precisamos, é importante diferenciar a ética do ato de abortar e a ética da legislação ou da aceitação ou não do direito da mulher ser a última palavra sobre isso, e não terceiros, e não a sociedade, não o Estado. Bom, além disso, então, eu queria dizer que existem duas coisas, dois fatos dentro desse problema que ajudam a justificar o direito da mulher. O primeiro é que o feto é um ser humano que está dentro do organismo da mulher, está dentro do corpo de alguém. E o segundo é o fato de que o feto é um ser humano em desenvolvimento lento e gradual. E na primeira metade da gestação, o feto ainda não desenvolveu a capacidade para ser alguém como eu e você, no que diz respeito à consciência, sensações, percepções, de modo que ele possui uma vida vegetativa, uma vida essencialmente biológica, e não uma vida ainda psicológica ou um sujeito como eu e você. Se a gente junta essas duas coisas, que o feto está dentro do corpo de alguém e que o feto ainda está inconsciente ou pré-consciente e nunca foi consciente, eu acho que a gente tem um ponto forte a favor do aborto. E esse ponto forte é, no mínimo, um ponto forte a favor do direito legal da mulher ser a última instância para poder escolher. Por que eu digo isso? Pode ser que a gente concorde que a vida humana mereça uma proteção muito forte. Todo mundo concorda com isso, mesmo quem é a favor do direito ao aborto, pelo menos as pessoas que são razoáveis. E logo, se o feto, mesmo ou se uma pessoa
mesmo inconsciente, ou mesmo sem capacidade para ser um sujeito de uma vida psicológica, estivesse fora do corpo da mulher, então talvez poderíamos dizer, não é relevante que ele ainda esteja em desenvolvimento. Se ele está dentro do corpo da mulher, mas já fosse algo ou alguém como eu e você, consciente, autoconsciente, com desejos, percepções, talvez a gente dissesse, não é muito relevante que está dentro, né? Só porque está dentro, se é uma pessoa. Só que no caso do aborto, as duas coisas, estar dentro e ainda não ter a capacidade para consciência, vêm juntos. Então, aí, eu acho que a gente tem que adotar o critério da vida cerebral. Enquanto você não tem a vida cerebral, ou a vida mental, ou a vida psicológica, fica mais razoável você aceitar que a mulher tem o direito de interromper a gestação, porque isso ocorre com o corpo dela, dentro do corpo dela. Esse é o meio termo. Aceitar o direito ao aborto no início da gestação, a gente chama isso de aborto precoce. Eu defendo que seja até 20 semanas, porque é a partir de 20 semanas que a ciência atual dá evidências de que aí começou a haver a capacidade para a consciência, mas muitos países colocam 3 meses, 4 meses, de maneira que isso que já existe na maioria dos países mais ou menos complexos, democráticos, civilizados, né? Toda a Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, você não encontra facilmente um país desenvolvido e democrático onde as mulheres não tenham pelo menos o direito de interromper a gestação no início da gestação, e isso é chamado de aborto precoce. Essa é a minha posição, e eu acho que ela é uma boa posição. Então, isso poderia ajudar a responder tanto aos desafios do movimento pró-vida, que são bons desafios, mas que esquecem do lado da mulher e esquecem de que, nos outros casos, nós aceitamos esse conceito de vida cerebral. Em todos os outros casos, eu não conheço nenhum caso em que se poderia negar que há uma boa justificação quando tem essas duas coisas juntas, né? Que a gestação ocorre dentro de um ser humano e que, num determinado período, o feto é um ser humano em formação, não é já um ser humano igual a eu e você. Mas isso também responde não só aos desafios, mas a um certo exagero do movimento pró-escolha, né? Porque a gente mostra que é também para olhar o feto, não é para olhar só a mulher. E logo a proposta, quase ninguém aceita quando os dois grupos são muito aguerridos, mas o que eu faço? Vamos chegar a um consenso do meio termo, uma posição nem desde a concepção e nem até o nascimento, né? Eu sugiro metade, mas pode ser 3 meses, 4 meses. Colocando nesses termos, eu acho que a gente entende por que é razoável. Primeiro, são razoáveis todas as posições, mas do ponto de vista prático, é meio opressivo demais negar completamente esse direito a uma mulher, de modo que é razoável, como fazem as democracias do mundo, dar o direito ao aborto precoce às mulheres. Isso não é só não punir, isso é um direito médico. A pessoa tem direito de realizar isso de modo seguro com o seu médico ou com o sistema de saúde. Desculpa ter me alongado, mas eu tinha que Não, dar a é minha excelente para opinião, concluir, né, sobre assim. isso. Enquanto você falava, eu fiquei pensando essa questão do sistema nervoso, como é que dentro da própria ciência tem duas visões, né? Porque tem aquela que diz que juntou espermatozoide e óvulo, você tem ali a vida, né? E tem aquela que diz a partir do sistema nervoso. É tanto que quando o cérebro morre, o coração pode até continuar batendo, mas você vai e desliga os aparelhos, né? Então, fiquei pensando nesse aspecto, né? Por quê? Porque nós somos o cérebro, né? Só o corpo é que nem a coisa da lagartixa, né? Se arranca, mas ela continua mexendo ali alguns membros por
como é que chama? Eu esqueci o nome, mas assim, morreu já está morta. Então, fiquei pensando o quanto é mais ainda complexo, né? E aí, será que então não seria o caso, você está falando de um meio termo, os gregos adoravam, né, a questão da temperança, da prudência, né, 100, 8, 800, enfim. Será que não seria, então, o aborto muito mais um problema de saúde pública, de direitos sexuais e reprodutivos, do que um caso de polícia ou casos de polícia, né? Porque eu acho que nessa linha, já que são realizados tantos abortos e que, de fato, as mulheres pobres e negras, e muitas, inclusive, têm religião e cristã, né? São as que realizam, porque a pessoa que tem condição financeira, ela vai para um país vizinho e faz o aborto, ela faz no próprio país, com o médico adequado, e não com açougueiros, né? Chamados açougueiros, enfim. Então, é um mercado que existe clandestino para quem é pobre. A Cecília mencionou, minha cunhada maravilhosa, ela mencionou aqui, as mulheres mal conseguem laqueadura pelo SUS. É uma novela mesmo tendo já mais de 2 filhos, 25 anos, às vezes fica aí, ó, conversando com psicóloga, com um monte de gente, para conseguir fazer uma laqueadura. Imagina nesse caso, né? Então, a Cecília está colocando, quero agradecer a presença da minha mãe, que agora eu só encontro em live, tem 4 meses que eu não a vejo, Giovanni, Tônia, Edmar, a Karina foi minha aluna, é sua filha, olha. É minha filha. Maravilhosa, a Laís, e inteligente, as duas, né? Que fofa. Manda um beijo para elas. Gracinha. Então, fiquei pensando nesse aspecto, sabe, Alcino? É problema de saúde pública e não caso de polícia. Eu não vejo nenhum problema em olhar esses aspectos sanitários ou médicos para avaliar determinados protocolos médicos, ao contrário de alguns professores da minha área, que é uma área mais conceitual, que alertam duas coisas. Primeiro, que não é porque as pessoas fazem um ato e têm efeitos de fazer esse ato que o ato se torna correto. Então, pode ser que, apesar das pessoas fazerem aborto, isso ainda não diz se o aborto é certo ou errado. Eu normalmente respondo que, para saber se algo é certo ou errado, a gente precisa olhar com cuidado todos os efeitos, não é? Não pode olhar só alguns aspectos. E é importante levar em conta, se a gente for discutir a permissão do aborto, quais são os efeitos de permitir, quais são os efeitos de proibir. Até há sofrimento em quaisquer escolhas, né, Alcino? Eu fico pensando que ninguém realiza aborto como método contraceptivo, né, mas como uma última alternativa. Então, há sofrimento para quem tem uma gravidez indesejada, bem como há sofrimento para quem realiza o aborto. E aí, olhar essas condições que você está dizendo para a decisão é importante, né? É que, normalmente, ou a gente já assumiu com uma certa tranquilidade que o feto em desenvolvimento não tem o mesmo estatuto legal e ético que qualquer outra pessoa já nascida, e por isso a gente, quando vê que, além disso, há um problema sério de falta de acesso ao aborto, que gera aborto clandestino, que gera morte de mulheres e fetos ao mesmo tempo, então a gente chama a atenção para o problema de saúde pública. Mas veja que se a gente tivesse, ao contrário, uma intuição de que o ser humano em estágio fetal é como qualquer outro ser humano nascido, a gente, mesmo que aceitasse que é um problema de saúde pública, poderia sugerir outras formas de resolver o problema de saúde pública que não fosse permitindo o aborto. Por isso que eu tenho uma segunda resposta para aqueles que alegam essa possibilidade de que, não, mas pode ser errado mesmo sendo praticado, pode ser errado mesmo sendo um problema de saúde pública, é que, quando nós estamos discutindo o direito das mulheres, nós ainda precisaríamos dizer por que, se for errado, o direito, o Estado, a polícia e a lei
que tem que proibir a mulher. E se for correto aceitar o direito da mulher, então a resposta é a seguinte: mesmo que não fosse um problema de saúde pública, mesmo que ninguém praticasse o aborto, bastaria uma mulher, de repente, dizer: eu quero interromper a gestação, não quero, nesse momento da minha vida, continuar uma gestação. E não é um problema, suponha, um mundo imaginário. Não há um problema de saúde pública, não haveria um problema social, e ainda assim o direito da mulher é mais razoável do que a proibição. Então, essa é a minha resposta. Na verdade, a minha resposta é a seguinte: não há problema ético sério no aborto. Então, se não há um problema ético sério, mesmo que não fosse um problema de saúde pública, não tem sentido que a sociedade e o Estado regulasse dessa maneira isso. Só que como, além de não ter um problema sério, ainda há esse problema de saúde, esse problema da desigualdade, essa consequência de um número de mercado do aborto, então fica mais forte ainda a defesa do direito das mulheres. E um outro aspecto também, eu fiquei pensando, Alcino, é que a Thelma diz que país civilizado não criminaliza, que é direito das mulheres interromper. Estou aqui trazendo a contribuição da Thelma, mas eu fiquei pensando também, um outro argumento que é levantado é que se liberar o aborto vai aumentar o índice. E a gente tem realidades que mostram as duas coisas, né? Países desenvolvidos que investiram na educação e diminuíram o índice. E o Brasil, que proíbe e tem um índice enorme clandestino. Então, a gente encontra aí das duas possibilidades, né? A gente encontra as duas possibilidades, e a gente encontra também estudos que ajudam a entender que, muitas vezes, a legalização e a permissão diminui aquele ato que era antes proibido. Muitas mulheres buscam o aborto de modo ansioso porque ele é proibido, porque ele não tem acesso. Se ele não fosse proibido e a pessoa soubesse que durante vários meses ela poderá interromper a gestação, pode ser que ela pensasse melhor e não fizesse o aborto. Então, há alguns indícios de que no Japão, quando se permitiu, caiu, e em Cuba, quando se permitiu, caiu. Então, esse é um ponto, não significa que não seja um ponto importante avaliar se aumenta, se diminui. Tem a variável da educação sexual, tem a variável de que quanto mais poder as mulheres tenham para ficarem igual aos homens, o aborto também diminui, porque elas melhoram o seu índice de participação na sociedade, na educação. Mas tem um outro ponto que é importante. Se o aborto não é errado, qual que é o problema de aumentar? Então, eu não entendo por que se alguém dissesse que não é bom permitir o aborto, porque senão vai aumentar muito. Mas se o aborto não é errado, e eu proponho às pessoas pensarem com cuidado que ele não é errado, eu não vejo por quê. Talvez porque as pessoas também não saibam, primeiro, daquela história do feto ainda em desenvolvimento. Segundo, não saibam que no início da gestação o aborto é tomar um remedinho em casa. Não há cirurgia, não há nada complicado, não precisa nem ficar no hospital, né? Na Inglaterra, a pessoa recebe a orientação da enfermeira, recebe o remédio para depois tomar em casa. Então, por exemplo, suponha, vai aumentar, mas se aumentar nesse sentido, de que a mulher vai fazer de uma maneira muito mais segura, tranquila, legal, sem... eu não vejo por que seria um problema, mas, em todo caso, eu tinha começado aceitando que o aborto é um tema difícil. E nós temos que levar em conta isso, sim, porém, pode ser que
Não tem relação de causa e efeito. A lei permite, o aborto aumenta. Inclusive, isso não é o caso nos países desenvolvidos. A Thelma, inclusive, complementa, né, que descriminalizar não aumenta a prática do aborto, porque nenhuma mulher faz aborto porque é permitido. E eu acho interessante essa análise que você coloca, porque nós somos, vez ou outra, grupos de pessoas hipócritas, né, que estão preocupadas com o aborto, mas nós temos uma desigualdade social gigantesca no país, gente desempregada, passando fome, se não é a solidariedade nesse momento de pandemia, e isso às vezes não desperta tanto esse sentimento, né, de vida e de valorização da vida. Então, fiquei pensando nesse aspecto. E para colocar mais lenha na fogueira, um movimento internacional que é o Católicas pelo Direito de Decidir. Eu me lembro da Ivone Gebara, já deve ter falecido, que ela era uma senhorinha, freira, defensora da vida das mulheres pobres, negras e faveladas e, portanto, defensora da legalização do aborto para preservar essas vidas. Olha que, né, freira. Ela foi excomungada pelo Papa da época, né, outros também foram, enfim, mas ela defendia a vida de mulheres pobres, negras e faveladas. Então, coloquei mais uma lenha aí na fogueira para a gente pensar essa questão e o aspecto ético. Quero agradecer a presença do Rick Paranhos, que é um jornalista, foi meu aluno, é meu amigo, é maravilhoso. Nós vamos estar juntos na live sexta que vem. E eu espero que vocês acompanhem, porque ele é tudo de bom. Obrigada, Rick. Thelma, ótimas as suas questões. Vamos lá, Alciano. E só para saber, nós temos ainda 18 minutos. Tá. Estava lembrando que na Irlanda o aborto não é completamente permitido, mas eu não tenho certeza. Na Polônia ele não é permitido. E são países desenvolvidos ou mais desenvolvidos. E eu não sei se não é um certo exagero pela quantidade de pessoas que existem nesse planeta, né? A gente já dar por líquido e certo que nenhuma mulher faz o aborto só porque é permitido. Eu acho que isso é um pouco de exagero, exceto se, na verdade, a intuição, a informação que a gente quer dizer é a seguinte: a grande maioria das mulheres, talvez todas, veem o aborto como um assunto difícil, é muito machismo, é muito preconceito, e às vezes preconceito das próprias mulheres contra elas próprias, já fazer um julgamento de moralização negativa, de repressão, etc. Mas, por outro lado, a gente tem que também dizer o que ocorre. Tem países desenvolvidos que ainda são como o Brasil, ou alguns são até piores, como eu acho é o caso da Polônia. O fato de que o aborto se torne muito fácil significa, sim, que ele vai ser um outro método de contracepção, mas isso não é nenhum problema se o aborto for um direito das mulheres, se ele for feito de modo seguro e sem nenhum tipo de dano para o feto, exceto a hipótese de que por não continuar a se desenvolver, você está causando dano, o que não é o caso se você ainda não tem um sujeito de uma vida psicológica, e é por isso que a pessoa que já morreu em termos cerebrais, mesmo estando viva, ela não tem o mesmo estatuto legal e moral do que a pessoa que tem a capacidade cerebral ou a vida cerebral. Então, é muito difícil você ter uma espécie de certeza de que se há vida e vida humana, você estaria matando alguém e por isso é um dano. Não, para haver um dano, tem que haver um sistema nervoso, porque o dano ou é a dor, ou é a frustração, ou é contrariar a minha preferência, o meu desejo. E nada disso ainda existe no embrião, no feto pré-senciente, coisas do gênero. Então, se não há o dano comum, que é o dano que a gente usa para usar leis ou juízos morais no nosso relacionamento, se não há esse dano de uma maneira muito clara, a gente teria que ser mais
é que eu digo, pluralista, ou flexível, e saber que tem opiniões diferentes. E enquanto a gente tem opiniões diferentes, eu acho melhor que a mulher tenha o direito de decidir. Então, isso não é muito difícil de entender, né? Não é que o problema está resolvido, mas para a gente viver melhor, dado as consequências negativas da proibição, Uhum, das situações sociais do país, do papel das mulheres, do poder ou falta de poder das mulheres. uhum, Eu concordei, então, há muitos anos que não é razoável uhum. não existir o direito legal das mulheres ao aborto. E tem a relação direta com o controle dos corpos femininos, né? Ontem eu falava com a Silvia, ginecologista, a gente estava falando que os nossos corpos sangram e como isso ainda é tabu, né? E difícil de lidar por nós, mulheres, e pela sociedade. Queria agradecer a presença da Cirlei, que está aqui conosco. Ela é do Movimento de Mulheres, é uma liderança maravilhosa, a MT Minas Gerais. Obrigada, Cirlei, pela presença. Minha irmã Luciana está aí também. A Isabela, saudade. Enfim, queria acrescentar um outro aspecto. Quando se faz inseminação artificial, quando a gente sabe que, eu não entendo cientificamente disso, que não é minha praia, mas a gente sabe que vários óvulos são ali inseminados e ninguém considera que é vida. Eu queria botar mais essa lenha na fogueira. E, inclusive, vários vão ser descartados. Né? Não é porque 5, 10 foram ali fecundados que você vai ter 10 filhos. E não é muito questionado esse aspecto. Né? Então, assim, como é que mexe com o imaginário das pessoas a questão do aborto, mas não se olha para esse lado também da ciência e desse descartar de óvulos que foram supostamente fecundados. Né? Então, falar um pouquinho também do aspecto ético e essa questão. Na verdade, a maior parte fica congelada, tanto é que as pessoas não sabem direito o que fazer com os embriões, são centenas, e que estão congelados. Eu queria sugerir o seguinte: a gente pode aceitar que há vida humana desde a concepção. A gente pode aceitar que há um ser humano e que esse ser humano, a gente não precisa dizer que não é um ser humano, que não é uma pessoa. A questão é que nessa relação muito específica, especial, em que um ser humano está dentro do organismo de outro ser humano, e esse outro ser humano, já nascido e com as suas capacidades de decisão amadurecidas, só poderia ser obrigado a manter a gestação, que é o caso da mulher, se houver alguma força externa, que no caso é o Estado, a polícia, etc. E a gente, em geral, não aceita que o Estado faça isso quando se trata de algo dentro do nosso próprio corpo. Então, mesmo aceitando que é uma vida humana, que é uma vida humana com a sua capacidade genética diferente da mãe e do pai, que é, depois de um certo tempo, um indivíduo humano. Lembra que eu comecei a falar do assunto dizendo o ser humano em estágio fetal. Então, eu não vejo problema de aceitarmos que é um ser humano, que é uma vida humana. Outra coisa, não é porque é uma vida ou uma vida humana que nós ainda, do ponto de vista do estudo cuidadoso, vamos perceber que há alguma coisa importante nisso. Plantas são vivas, células são vivas, amebas são vivas. Baratas são vivas e a Não, gente pisa nelas. os, podem existir seres conscientes, com vontade própria, que não são vivos, que são inteligência artificial ou que são robôs autônomos. O importante é quando, num determinado desenvolvimento de uma vida, existem características que sugerem que é errado fazer alguma coisa com ela. Uhum. E a principal coisa que sugere que é errado eu fazer com uma vida por causa dela é exatamente a consciência e a capacidade de sentir e de sofrer. Se uma determinada vida não tem consciência, então ela não tem uma vida dentro dela de perceber, sentir, imaginar, pensar, ela é só
uma espécie de objeto vivo. E se essa vida nunca foi isso, pode existir muitas boas razões para ter o valor da vida, mas nós não temos, eu acho, uma razão para proteger essa vida por causa dela. Porque ainda não há ali alguém. Existe ali uma vida biológica, não uma vida biográfica, não uma vida pessoal, no sentido de um indivíduo que se diferencia dos outros, porque ele ainda continua sem essas capacidades. Eu acho que, levando em conta isso, sendo isso verdadeiro, mas aí eu estou usando a neurociência, a biologia e coisas do gênero, que é algo que pode ser observado, né? Sendo isso verdadeiro, não tem problema aceitar que é vida humana, que é uma vida geneticamente, que no futuro vai, etc. Então é importante dizer isso, sabe? A segunda coisa eu conheço a irmã Guevara, ela continua sendo freira, ela não foi excomungada, ela foi enviada para um mosteiro ela na ainda está Europa viva? para ficar, sim, que eu saiba sim, mas ela continua sendo freira. É, Ela continua no Brasil fazendo trabalhos de porque evangelização eu e lembro de... dela já velhinha, achei que ela já tinha falecido. Pode até ser, mas eu vi recentemente a entrevista com ela por ocasião do Supremo Tribunal Federal chamar pessoas para dar opiniões, e A uma das Débora Diniz, opiniões... inclusive, é uma importante, né? Quem? A Débora Diniz. E depois disso, Sei, ela, mas inclusive, saiu do Brasil por ameaças. a opinião que ficou mais famosa foi a de uma pastora luterana que defendeu também o direito das mulheres, assim como a irmã Ivone, né? Nenhuma delas, nem a irmã Ivone, nem a pastora, não querem defender a vida do nascituro, do feto. Elas nem necessariamente precisam dizer somos a favor da vida da mulher. Não, elas são a favor da vida de qualquer um, de qualquer pessoa. Elas só acham que é muito razoável diminuir o dano da proibição do aborto, porque aí morre menos, né? O problema é que muitas vezes morre a mãe e o feto. Exatamente. Então, uma posição mais razoável, como a que existe nos países desenvolvidos, é a favor da vida também, porque diminui a morte, o número de mortes, mas não precisa ser contra o direito à vida, não precisa ser contra que o feto é um ser humano, precisa apenas ter um pouco mais de consciência de que é uma situação muito especial de um ser humano dentro do organismo de outro e de um ser humano que ainda está se desenvolvendo e, de fato, não é similar no que é mais relevante a eu, você e as pessoas já nascidas. Eu acho que isso não é contra nenhum princípio de dignidade, isso não é contra o amor cristão. Por isso que não faz sentido dizer que só porque se é muito religioso, então tem que ser contra o aborto. Mas se for, você pode ser muito religioso, você pode ser contra o aborto, mas a favor do direito da mulher escolher. É só isso. Você pode dizer para ela, é errado, é pecado, não faça. Mas não querer impor isso a ela com a força da lei. Essa é a posição que essas religiosas me ensinaram. Porque é a posição delas. Inclusive porque na prática não funciona nessas imposições. Queria comentar, porque nós só temos mais 3 minutinhos, o aborto no Brasil ele é legal em algumas situações. E eu não posso deixar de mencionar aqui o telefone, em 3. Má formação fetal, estupro, né? E risco de vida para a mãe, não é isso? Então, nesses casos, ele pode ser feito. E nesses casos, em Uberlândia, nós tivemos um avanço significativo que foi a criação do Nua Vidas. Minha grande amiga Helena, coordenadora ginecologista, é ela que realiza os abortos legais no Hospital de Clínicas da UFO. E anota o telefone, Nua Vidas, que é um núcleo de atenção integral à violência sexual. E o acolhimento ele é muito bacana. Então, foi um avanço importante, porque em Uberlândia não se conseguia fazer o aborto legal, a hora que saía das burocracias, o filho já tinha nascido. Então, muito complicado. Às vezes o Conselho de Direitos fala uma coisa, o Ministério da Saúde outra, muito complicado. Ediermes, obrigada pela presença. Ediermes aí, ó,
foi colega de trabalho, está hoje lá na UF, maravilhoso. Então, telefone do Nua Vidas, 3218-2157. Antes de derrubarem a gente, eu quero te agradecer imensamente, Alcino. Você vai ter as considerações finais aí. Eu penso que é um tema polêmico, tabu, complexo. A ideia aqui era qualificar o debate. Cada sociedade talvez vai escolhendo o que dá conta historicamente, mas o debate ele precisa acontecer, porque a prática de realização de abortos é fato, né? Então não dá para a gente lidar com hipocrisia ou só com bem, mal, só a favor ou contra, né? E o Estado deveria ser laico, só que não, né? Mas ele deveria ser laico, sem direcionamento religioso, para atender a pluralidade de possibilidades de existência do ser. Suas considerações finais e valeu demais. Bom, agradeço a possibilidade de conversar com você e de deixarmos isso aberto para quem assistiu e pôde, inclusive, fazer perguntas e pode ver em outro momento. O fato de que a lei, desde 1940, permite o aborto em certas circunstâncias, mas só em 2017, graças ao esforço do movimento feminista e ao esforço principal da Helena, as mulheres de Uberlândia, da região, né, com mais de 2 milhões de pudesse fazer o aborto seguro, 2017, é uma prova cabal de que há um enorme machismo, uma enorme opressão sobre as mulheres, uma discriminação sobre as mulheres. E eu queria lembrar de duas coisas rapidamente. Um presidente que o tempo todo lutou contra a proteção da vida nessa pandemia, inclusive sem usar máscara, inclusive instigando as pessoas a não se preocuparem. Ele tentou proibir uma regra do SUS de não deixar de considerar o aborto legal, esquecendo, né? Inclusive ele demitiu os funcionários do SUS, esquecendo que isso é um direito legal desde 1940. Então a gente precisa pensar com mais cuidado no aspecto das mulheres, se a gente é contra o aborto, mas pensar em ser mais razoável com quem é contra, porque a gente tem que olhar o feto também. E lembrando, na linha do que você acabou de falar aí, em termos de governo, nem toda vida tem cérebro. Uma indicação de um filme bacana, né? Enfim, mas é um projeto, não vamos ser iludidos, é um projeto de poder. A gente vai agora tentar eleger nesse ano outras pessoas, outros projetos, pelo menos para vereador e para vereadora e para prefeitura. Um filme bacana para discutir. Hã? Que tenha um cérebro. Que tenha um cérebro, que tenha preparo, que tenha história, que tenha experiência, né? De preferência. Isso afirma as vidas. Um filme que dá pano para manga. Desafio da Lei. Quero indicar esse filme. Você assistiu, Alcino? Ele é muito interessante. Com o Andy Garcia, para discutir esse tema. Desafios da Lei. Anota para você assistir. Vou você olhar. vai curtir. Ó, a Bia chegando aí, a sua outra filhota. E o filme Regras da Vida também é muito interessante. Regras da Vida. Isso, tem aquele Ruth em Questão, não conheço, que é interessante. O Preço de uma Escolha. Adoro, né? Cinema. Tem umas músicas bacanas também. Mulher Eu Sei, do Chico César. Eu acho que ajuda a gente. Okay. Então, assim, tem recursos da cultura, né? Num momento que a gente precisa valorizar a arte, a cultura, a ciência, a educação, né? A prevenção, a inteligência, o preparo, enfim. Né? A filosofia. A filosofia, porque pensar tem consequências, né, Alcino? E o voto também. Pensar e o voto tem consequências. Enfim, tá bom. Uma delícia estar com você. As pessoas fizeram questões extremamente oportunas. A gente viu que a maior parte que entrou aqui, a maior parte não, todas as pessoas que entraram aqui toparam esse desafio de um debate qualificado. Ninguém ficou aqui na história de sou contra ou sou a favor, né? Mas trazendo elementos para a gente pensar essa complexidade que é o aborto, e essa era a ideia mesmo. Então, agradeço muito. Estamos nos últimos 30 segundos. Eles não vão nos derrubar, porque nós somos resistentes. Um beijo! Obrigada, Alcino. Obrigada a todos vocês presentes, familiares, pessoal do Movimento de Mulheres, Cirlei maravilhosa, pessoal da UFO,
muito prestigiada que nós estamos. Que delícia. A gente vai compartilhar o link, tá? Porque esse tema Ah, precisa realmente de reflexão. Tudo de bom. Até mais. tchau.